Bom, boa noite a todos oficialmente, né. Muito obrigado pelo interesse, pela colaboração na divulgação. Muito obrigado pela disponibilidade da professora Rita. Uns recadinhos antes, eu gostaria que todos se inscrevessem no YouTube da OAB São Bernardo do Campo. Todas as aulas, não só da comissão de perícias, como das diversas comissões, ficam salvas lá, são verdadeiras aulas. A propósito, doutora Rita, por falar em YouTube, a senhora autoriza a gravar e disponibilizar no canal do YouTube da OAB São Bernardo do Campo? Com certeza, autorizo sim. Então tá joia. E além do YouTube, pessoal, eu gostaria de que vocês acompanhassem também a, o meu canal, né, Perícias Forenses OAB SBC no Instagram, que lá que a gente divulga os eventos. Eu agradeço à secretária, a doutora Ângela, que é ela que cuida disso, porque eu sou um zero à esquerda na informática. E eu peço que vocês deixem seus microfones fechados, para que não tenha interferência durante a palestra, porque quando a gente vai assistir essa aula gravada, essas interferências atrapalham muito. E guardem as perguntas para o final, por gentileza, que às vezes a palestrante, no decorrer da palestra, ela até acaba sanando aquela dúvida, mas no final vai ter um tempinho para responder as dúvidas. Ô, doutora Rita, mais uma perguntinha. O material que a senhora vai utilizar, ele pode ser disponibilizado para quem se inscreveu nessa palestra? Ele pode sim, porque eu tomei cuidado de preservar dados sensíveis, né? Como eu estou compartilhando casos reais, então eu suprimi informações, então não vejo problema nenhum. A gente pode disponibilizar para todos. Tá, joia. Então vai ser disponibilizado para quem se inscreveu. E até o final da palestra, mais para o final da palestra, será divulgado um link para quem queira receber o certificado de participação nesse evento. Bom, um breve currículo da doutora Rita. A doutora Rita é formada em Direito, Ciências Contábeis e Administração, pós-graduada em Perícia Judicial com especialização em Documentoscopia, pós-graduada em Perícia e Áudio, Imagem e Documentos Digitais, experiência nas áreas de cálculos e detecção de fraudes em documentos físicos e digitais, membro da APGESP, da SBCF e das comissões especiais de perícias da OAB São Paulo e da OAB Rio de Janeiro. Atuante na perícia e assistente técnica há mais de 20 anos. Possui escritório de perícias com mais de 10 anos dedicados às perícias judiciais e assistências técnicas. Palestrante, escritora e professora. Com a palavra, doutora Rita. Muito obrigado. Muito obrigada. Boa noite a todos, obrigada pela presença. Quero agradecer muito esse convite do Dr. Ícaro, de estar aqui, né, na OAB de São Bernardo, que é a minha casa, né? Estou aqui do lado da OAB. Vou compartilhar a tela com vocês para a gente ir acompanhando aqui a apresentação. Deixa eu ver aqui, para não fazer bobagem, né? Tela inteira, vamos lá. Vamos ver se eu aprendi certinho. Quem sabe faz ao vivo, não é isso? Compartilhar. Só mais um momentinho. Vocês conseguem ver a minha tela? Digam sim. Sim, tudo certo. Certo. Então, vou falar um pouquinho sobre a perícia grafoscópica, né, e documentoscópica nas áreas trabalhistas e previdenciárias. O que a gente mais vê... Doutora, Oi? um minutinho só. Claro. É que, do jeito que a senhora deixou, não está em exibição, né?
Tá vendo aqui na parte de baixo, ó, anotações, Na tem verdade, eu não estou vendo, deixa eu ver aqui. perto Ah, quando isso, entendi, tá. clica nesse livrinho aí, ó, que vai para Eu vou ter que parar o compartilhamento e vou compartilhar novamente, porque eu já tinha até feito isso, mas acho que como eu compartilhei a janela e não a tela inteira, aí não foi para próximo passo, né? Ficou é que senão não congelado. muda não muda a página. É verdade. Deixa eu compartilhar aqui. Só mais um segundinho. Agora a gente está com aquele efeito espelhado, né? Mas eu vou compartilhar, vai dar certo. Aí, agora sim. Tá ótimo. Então vamos lá. Então, como eu ia dizendo, na perícia grafoscópica e documentoscópica, o que é mais usual e mais comum da gente verificar, né, tanto no judiciário quanto as questões extrajudiciais? A gente verificar operações bancárias, né, fraude em cheque, nota promissória, que apesar de a gente estar em 2024, ainda existe, né, são discussões que a gente percebe no judiciário, e a esmagadora maioria aí de operações bancárias, contratos, né, pessoas alegando que não firmaram determinadas operações, e é o que a gente mais vê, mas o que a gente não tem esse olhar é, abrangente que deveria é que outras áreas, né, trabalhistas, previdenciárias, também têm muitas discussões de fraudes, né, e aí eu trouxe alguns casos aqui para mostrar a abrangência dessas situações e, inclusive, as áreas de atuação e os pontos de atenção, né, não só para peritos, principalmente para advogados também. Então, antes de falar um pouco sobre essas áreas em especial, é importante a gente trazer o que é, né, o que é, a assinatura, o que é a perícia grafoscópica, porque para algumas pessoas parece óbvio, mas para outras é extremamente novidade. A gente vê muitas pessoas, né, no âmbito jurídico, mas que não têm atuação nessa área, confundir até as nomenclaturas, né? Falar grafologia ao invés de grafoscopia, né? Confundir as áreas, perito criminal, perito civil. Então, é bom a gente sempre trazer os conceitos para esclarecer e depois entrar de fato no tópico, né? Então, a assinatura, eu trouxe um trechinho do livro do professor Samuel, que a assinatura é uma firma produzida manualmente e usada como principal símbolo de autenticação pessoal. Então, isso é a assinatura. E quando essa assinatura está sendo questionada, né, a sua autenticidade, alguém está questionando aquilo, eu preciso de grafoscopia para desvendar aquilo, para dizer de fato se ela é autêntica ou não. Então, a perícia grafoscópica, ela vem com esse objetivo, né? O objetivo de examinar a autenticidade de textos, de assinatura, de lançamentos, por meio de técnica científica e confiável. Essa técnica vem auxiliar a solução de qualquer combate, qualquer embate, diversos processos dentro e fora do judiciário, né? Então, o que a gente percebe também quando leigos falam sobre a parte de assinaturas e suas semelhanças, né? A gente ouve muito essa palavra semelhante no âmbito jurídico. Então, quando estamos ali fazendo a perícia grafoscópica, lendo o processo, essa palavra salta aos olhos de quem é da área grafoscópica. Por quê? Porque os escritos são semelhantes, eles podem ser, né, o que a gente chama de morfologia, eles têm aquela semelhança, mas o que a gente aprende
A primeira regra, quando a gente aprende sobre a perícia grafoscópica, é que quanto mais semelhante forem os lançamentos, maior indício de fraude, né? Ninguém assina de maneira igual. Todo mundo tem ali diferença. Eu convido vocês que estão assistindo agora a pegar ali uma caneta e um papel e assinar o seu nome várias vezes. Nenhuma vai ser exatamente igual. Então, se você pegar uma assinatura, pegar uma outra assinatura da mesma pessoa, pode ser a sua, e sobrepor uma a outra, né? Como eu coloquei aqui exemplo na imagem, se você der o match, né, que a gente chama, se ficar uma assinatura exatamente igual à outra, muito provavelmente uma delas é falsa, né, porque ninguém escreve exatamente igual. Então, o que a gente vê na perícia grafoscópica e documentoscópica, né, que a gente analisa o documento como um todo e ali o lançamento que está em discussão, não é se a assinatura é semelhante, e sim se ela tem elementos que são da gênese gráfica, que cada um tem o seu, né? Cada um tem a sua forma de escrever. Então, apesar de ser subjetivo, através da técnica científica, a gente consegue extrair ali das análises esses elementos. Então, outra coisa também que é importante a gente desmistificar quando a gente fala de perícia grafoscópica, quando a gente fala de escritos, né? Todo mundo fala, até tem quesitos que os advogados costumam colocar ali nas suas peças, falando assim, a mão escritora, o punho caligráfico, né? Punho que vem do punho da mão, mas a gente sabe, enquanto grafoscópicos, que as escritas não são só com a mão, né? Então, eu coloquei aqui algumas imagens de um trabalho brilhante que eu acompanho há muitos anos, que é os pintores com a boca e os pés, e eles não só pintam, como assinam, como escrevem, como fazem tudo com os pés ou com a boca. E como eles conseguem fazer isso? Então, eles assinam eles podem assinar um contrato? Eles podem assinar um recibo? Sim, eles podem, porque a escrita, ela não é a mão, né? Não é o membro que está escrevendo, e sim o cérebro que está mandando os impulsos ali das lembranças, das memórias, do aprendizado do escrever, passando para os membros escritores, que podem ser esses ou outros, né? Então, assim, a gente já, dentro dessa jornada pericial, eu já verifiquei, assim, perícia grafoscópica dentro de um processo, a pessoa estava escrevendo palavras de baixo calão com o dedo na lousa, né, aproveitando aquele pó de giz, aquela sujidade que tinha ali na aula, ofendendo os professores. Aquilo lá deu o que falar, registraram, fotografaram, enfim, teve vários questionamentos ali, e deu perícia. Como que foi feita a perícia, sendo que era uma lousa e o dedo? É possível fazer esse tipo de perícia? Sim, é possível, né? A gente está falando do instrumento escritor, mas também existe o suporte, que qualquer suporte que se consiga ali registrar um lançamento também pode ser periciado, uma pedra, uma lousa, uma porta com um canivete, né? Então, só assim, a título de subsídio introdutório, né, para esclarecer que o leque é grande, de vários tipos de perícia grafoscópica, documentoscópicas, de suporte, de instrumento que podem existir. E agora a gente ingressando nessa parte, né, de processos trabalhistas, quem que pode ingressar, né, qual que quando a gente fala na área civil e parte ali de discussões, a gente fala
contratos bancários que podem ser discutidos, taxas de juros, ou lançamentos caligráficos, ou questões de engenharia. Em processos, existem N assuntos que podem ser discutidos, né? Na parte trabalhista, como que se ingressa ali, né? O que se discute? Se discute demissões, né, que podem ter sido infundadas, discute-se falta de pagamento de horas extras, ou determinadas horas aí da demanda, danos morais, conflitos relativos à indenização, rescisão, que a discussão é bem vasta, né, nesse campo, condições inadequadas de trabalho, periculosidade, insalubridade, não cumprimento de contratos, ali de adendos contratuais, de percentuais, e outros tantos fatores que objetivam aí as pessoas a entrarem com processos trabalhistas, né? E a parte da perícia grafoscópica, como que pode auxiliar, né, nesses embates? Em todos os itens anteriormente mencionados. Eu tenho perícia grafoscópica em demissões infundadas, vou até voltar aqui. Eu posso ter perícia grafoscópica em dano moral, posso ter na indenização, em pagamentos rescisórios. Como assim eu posso ter perícia grafoscópica, análise de lançamentos caligráficos ali, de assinaturas, nessas discussões? Como é que eu posso fazer isso? Então, assim, eu trouxe alguns casos reais, né, que era uma discussão trabalhista, processo trabalhista, estava seguindo o seu curso natural, né? Olha, não pagou isso, fez aquilo, e de repente um documento que foi apresentado, a parte, opa, mas esse documento não foi eu que fiz, não foi eu que assinei, não foi eu que recebi esse material, não fui eu que recebi esses equipamentos de proteção, e aí o processo fica abre-se uma nova discussão, além daquela que ensejou ali o processo trabalhista, para tudo para verificar se realmente teve algum tipo de fraude naquele documento ou não. Então, o processo não pode caminhar no seu curso normal sem que haja essa solução desse novo embate aí que surgiu. Então, nessa carta, era uma cartinha numa folha, uma A4 comum, né, que foi juntada pela parte, pela empresa, dizendo, olha, teve o pedido de demissão, então ele está pedindo coisas, né, o ex-empregado está pedindo coisas que ele não tem direito, porque ele pediu demissão de próprio punho, abriu mão e tal, está aqui essa carta. E ele disse, olha, eu desconheço essa carta, eu nunca vi essa carta na minha vida, não fui eu que preenchi. E aí veio para fazer a perícia grafoscópica, né? E na questão da perícia grafoscópica, nesse caso, foi muito interessante, porque a gente tem, e aí eu nem vou entrar tanto na técnica, mas como é uma carta inteira, a gente não está analisando somente a assinatura, né? A gente está analisando o preenchimento, como que a pessoa escreve, né? Os padrões que ela repete. Então, aqui a gente vê uma escrita mista, né? Que tem letra cursiva, tem letra que a gente chama de bastão, enfim, e tudo isso foi repetindo até que, de fato, a gente, nesse caso, a gente conseguiu vincular o punho empregado aí, do empregado nessa carta. O que aconteceu nisso, depois disso? Acontece o quê? Para essa discussão, e o processo continua, sim, esse embate foi resolvido, e aí o juiz vai tomar as devidas providências, vai sentenciar de acordo com o que foi pedido ali. Então, o laudo grafoscópico foi resultante da carta de demissão. Então, o que a carta de demissão dá de direitos ali do que o empregado, o ex-empregado estava pleiteando ou não, né? Então, tem toda essa questão
da continuidade do processo trabalhista depois de uma vez entregue o laudo, né, da grafoscopia. Então, vou avançar aqui. Nesse outro caso, né, não era uma carta de demissão. Nesse outro caso trabalhista, era dito que, olha, eu não recebia vale alimentação, então eu preciso receber tudo aquilo que era contratualmente devido e não foi entregue. Eu preciso receber aquilo corrigido e tudo mais. E aí a empresa diz: eu paguei tudo, está aqui os recibos assinados, né? E esse caso foi assim bem emblemático, porque no caso desses vales alimentação, eu coloquei 2 exemplos de 2015. A partir de 2019, o ex-empregado ele teve um AVC. E aí, numa coleta de grafismos que a gente faz dentro da esfera trabalhista, né, era muito complicado, porque ele já não conseguia mais ali os movimentos como ele fazia antigamente. E aí, como é que a gente faz nesse caso? A gente simplesmente não faz a coleta? A gente pode sim fazer a coleta, mas a gente não vai usar só os elementos da coleta, a gente vai ter mais padrões contemporâneos, né, da época que ele estava falando que ele recebia o vale alimentação, né, que ele não recebia, na verdade, que ele não assinou. Então, eu tive que verificar outros padrões de outros lançamentos que ele fez e que ele atestou que fez de fato, não estava em discussão na própria empresa. Outros recibos, outros adendos contratuais, até mesmo contrato de trabalho, horas, tudo aquilo que ele tinha assinado antes de ser acometido por essa patologia, né? Que a gente sabe que dependendo da patologia, tem Alzheimer, tem Parkinson, a escrita fica ali comprometida, a depender de medicamentos, ela dá uma boa amenizada, mas ainda fica, a morfologia fica diferente, então, se os advogados pegarem essa carona de, é semelhante, não é semelhante, de fato, nesse caso em especial, se pegasse a assinatura de 2019 e pegasse essa, assim, nenhuma semelhança, né? O risco para cima, o outro para baixo, ele estava ali com a memória comprometida até na questão de ditados, né? Porque eu costumo fazer coleta de grafismos, de padrões, de assinaturas e também de ditados, com palavra-chave, a depender de cada caso, para ter maior padrões, né? Para ter maiores elementos. Então, a memória também estava bem comprometida, e claro, né, se a gente for fazer o confronto ali, ia dar extremamente divergente. Então, tomar determinados cuidados na esfera trabalhista e em qualquer outra esfera, né, para a gente conseguir concluir da melhor forma. Oi, posso avançar aqui? Vamos lá. Bom, aqui, na verdade, aqui eu tive um embate bem grande com vários esclarecimentos, porque a escrita da ex-funcionária era extremamente variável, né? Então, assim, cada hora ela escrevia de um jeito. Cada momento ela lançava o B de uma forma, o Z de uma outra forma. E como que a gente faz isso, essa comprovação dentro do trabalhista, né? Nesse caso, a pessoa, né, que bom, extremamente saudável, conseguindo ali fornecer padrões, e a gente, eu costumo falar que a gente cansa o punho da pessoa, porque quanto maior a quantidade de padrões que você tiver, em casos que a escrita é muito variável, melhor é para você verificar justamente essas variações, uma vez que essas variações elas vão se repetir
no caso, nessa peça questionada, que era o adendo ao contrato de trabalho. Por que essa peça estava sendo questionada na esfera trabalhista, né? Por quê? Porque, nesse caso, justamente esse adendo falava sobre percentual de comissão, e aí ela alegava que não era esse percentual, só que ela tinha ciência, de acordo com essa assinatura, que, mesmo sendo variável a escrita, né, se a escrita é variável e a gente consegue maior quantidade de padrões e também ditados que tenham aí a letrinha-chave, como o B, o Z no final, para verificar, de fato, essas variações, né? Nesse caso, conseguimos verificar que era do punho, de fato, da pessoa, né? E aí, o que acontece? A mesma coisa das demais, né, na esfera trabalhista. Uma vez solucionada essa parte de um problema que surgiu no meio da discussão trabalhista, continua agora fazendo os cálculos daquilo que era devido, de fato, né? Aquilo que ela tinha ciência, que recebeu, a pessoa recebeu o vale alimentação ou não, no caso não tinha recebido, então coloca-se dentro do cálculo e aí parte para outro tipo de discussão, que é em cálculos, atualizações e a sentença de fato, depois de solucionado esse embate grafoscópico, né? E aí a gente tem muitas outras discussões na esfera trabalhista, né? A gente tem recibos, notas, a partir do momento que alguém ou pede demissão, né? Pede ali os seus direitos e a outra parte vem trazer os documentos comprovando os pagamentos, comprovando o vínculo empregatício, e tem alguma questão de eu não recebi, eu não assinei essa rescisão, eu assinei essa rescisão, a assinatura é minha, só que os termos da rescisão eram distintos do que está acontecendo aqui. Então, a gente tem uma análise, ninguém está falando que não assinou, mas está falando que não tinha esse preenchimento. Então, que é esse caso, por exemplo, eu assinei, só que a parte do pagamento, da execução, não estava escrito dessa forma, não era assim e tal. Então, assim, você vai ter que fazer uma análise não somente da assinatura, mas no documento como um todo, né? A perícia documentoscópica vai. E aí, qual que seria o melhor dos mundos, né? O melhor dos mundos seria ter o documento original, porque aí você consegue colocar a luz, a iluminação correta, coloca microscópio e tudo mais. Só que a gente tem também outras formas de verificar o documento, se não for original. Nesse caso, eu estava com o original, ainda bem, né? Mas se a gente não tem o documento original, a gente tenta verificar sem prejudicar a prova, com as devidas ressalvas, né? Eu acho importante, assim, muitas pessoas no âmbito jurídico, quando a gente emite um laudo, né, documentoscópico, e esse laudo veio com teve que ser feito com documento em cópia, né? A gente fez o que pôde dentro das ressalvas, e aí o pessoal vem combater aquela cópia, né? Combater, não podia ter feito, essa conclusão está errada. O importante do perito é fundamentar, né? Se de fato teve um prejuízo considerável, né? Se a gente não consegue de fato elucidar a prova com aquele documento, não tem como fazer, a gente não consegue inventar informações. Mas se a gente conseguiu, dentro das nossas limitações, apontar indícios de fraude ou de autoria e fazer o nosso melhor ali, fundamentando sempre, a gente tem que responder, e é importante, assim, todos se atentar, né, à esfera jurídica e técnica, do porquê que aquilo está sendo combatido. Então, assim, prove para mim, advogados, assistentes, quando tem, né, no caso, prove para mim que, de fato, teve um prejuízo, que se a gente tivesse o original, aquela frase estaria diferente. Aquele elemento que a gente apontou, de fato, daria para verificar,
e não deu para verificar. Uma vez comprovado, né, de forma também fundamentada, opa, vamos voltar atrás. Mas quando não é só aquele embate, para, de fato, todo mundo está trabalhando, né, em prol do seu cliente, então, assim, não é possível, mas tá, não é possível, como seria possível? Né? Então, a gente não vai ter prova, a gente vai parar nesse processo trabalhista e não vai conseguir andar mais nada. Está sendo discutido um monte de custas, um monte de coisa, rescisão e tal, e aí, por conta dessa cartinha, desse recibo, desse momento, a gente não vai conseguir mais calcular nada do processo. Então, é importante a gente não criar processos dentro do processo, né? Demandas, discussões dentro do próprio processo que já existe, que já tem discussão para caramba, né? Então, a solução do litígio é importante e existem N situações que dá para fazer essa solução com documento em cópia, né? Dá para fazer, e tem outras situações que não dá, e aí, de fato, o juiz que tem que dizer, né, se a prova vai continuar, se vai parar ali, não vai ter acordo, não vai ter acordo. Muitas vezes a gente não consegue o documento, e o documento é a luz para tudo. Uma vez que a gente não conseguiu, ninguém consegue comprovar nada, as partes entram em acordo e acabou. E aí não tem a resolução, né, dessa perícia documentoscópica ou grafoscópica, como os exemplos que eu passei aqui. Então, vou avançar aqui. Agora, vamos entrar na área dos processos previdenciários. Vou falar para vocês guardarem as suas perguntinhas, né? Eu ouvi umas mãozinhas levantando aí. Aí, na parte trabalhista, a gente volta também para elucidar. Então, assim, diferente, né, daquele leque para ingressar em processos trabalhistas, no caso processos previdenciários, um processo previdenciário é um procedimento administrativo ou judicial, a gente não vai direto para o jurídico, né? Então, em que uma das partes envolvidas é o INSS, que é o nosso Instituto Nacional de Seguro Social, e a outra parte então, o que quer ser o segurado, né? Com o pedido administrativo, que a gente entra primeiro no órgão, né? E ele é negado, que é o responsável por negar, por conceder benefícios, aí sim, uma vez que não teve acordo ali, ninguém conseguiu sucesso naquela concessão dos pagamentos, aí sim socorrem-se as vias judiciais. Então, primeiro a gente tem nessa ordem, né, a parte administrativa e depois a judicial. E aí eu trouxe, né, tem uma série de legislações, eu convido vocês a olhar, assim, é super delicado quando a gente fala de previdência, de concessão de benefício, de contagem de, vou aposentar por tempo, vou aposentar por invalidez, enfim, o leque é grande, eu não vim aqui falar da legislação, né, mas dentro dessa área, eu trouxe uma portaria do INSS que eu acho muito interessante, que é a 993 de 2022. O que ela veio trazer para nós, né? Ela veio disciplinar a aplicação prática do processo administrativo previdenciário para o INSS, né? Então, ela vem complementar uma norma anterior, uma instrução normativa, né, na verdade, anterior. E aí, o que isso significa para nós, enquanto área da perícia, né, área da perícia grafoscópica, por exemplo? Então, aqui, a gente vê no artigo 80, prerrogativas sobre o exame documentoscópico, né, condições para o aceite do parecer grafotécnico como início daquela prova administrativa para você ter a concessão de algum benefício que você quer pleitear pelo INSS. Então, aqui fala o seguinte: somente será aceito o laudo de exame documentoscópico com parecer grafotécnico como início da prova material,
se realizado por perito especializado em perícia grafotécnica, acompanhado dos documentos originais que serviram de base para a realização do laudo. E aqui veja que, diferente do que eu estava falando um pouquinho antes, ele fala documento original. Então, assim, livros, registros, tem que ser original. Se for uma cópia, e ainda que de má qualidade, como a gente costuma receber para fazer os exames, a chance desse processo administrativo ir para frente é, assim, zero, né? E aí o parágrafo 1º vem trazer para a gente o que é um perito especializado, né? O que seria esse cara aí que ia trazer a luz para o processo administrativo, né? Então, ele fala, perito oficial, profissional de nível superior, opa, não pode ser ensino médio? Não pode ser ensino médio aqui, nesse âmbito da Previdência, né? Então, profissional de nível superior, detentor de cargo público específico para essa atribuição. Aí ele vai e fala, cai na criminalística, né? Que atue obrigatoriamente em perícias no âmbito da justiça criminal. Então, aqui são aqueles concursados, né? A perícia criminal. E aí vem o inciso 2º falando de nós, né? Que eu atuo na judicial, sem ser na área criminal. Então, fala do perito não oficial. Profissional que atua em laudo pericial cível ou laudo pericial de interesse particular. Então, aquelas pessoas que fazem assistências técnicas também estão enquadradas aqui. E do ponto de vista técnico-científico, segue os mesmos critérios adotados pelos peritos oficiais na realização das perícias criminais. Ou seja, se a gente for interpretar a letra da lei, eu também estou invadindo um pouco a área que não me compete aqui na palestra, mas assim, se segue os mesmos critérios, eu posso ser um profissional que atua na parte cível, eu posso ser um assistente técnico, né, que emite um laudo de interesse particular, mas assim, sigo os mesmos critérios adotados pelos peritos oficiais na realização das perícias criminais, ou seja, eu tenho que ter nível superior, eu tenho que ter comprovação de especialização. Então, é importante, né, quem que pode ser o grafoscópico aí na Previdência, o artigo 80 traz isso para nós. E o parágrafo 2º desse mesmo artigo traz os requisitos para comprovação dessa condição. Você é especializado? Você tem a graduação? Você tem a expertise? Então, como você comprova isso para realizar essa perícia grafotécnica? Então, primeiro, o perito oficial, como ele comprova, ele traz documentos, especialização e tudo mais, e o não oficial, documentos que atestem sua especialização de perito em exame documentoscópico, diploma de curso superior e inscrição no Conselho Regional de Fiscalização. Opa! Nós, enquanto grafoscópicos e documentoscópicos, não temos um órgão para chamar de nosso, não é mesmo? Então, como é que a gente comprovaria isso, né? Então, a gente comprova com experiência profissional em exames realizados em juízo. Então, aqui, como nós não temos um órgão de classe, nessa lacuna, eu entendo que a gente pode comprovar a nossa expertise com perícias já realizadas em juízo, né? Você pode colocar no currículo, atua na área, no TRT, né, na esfera trabalhista, no meritíssimo juiz de tal vara. Então, no currículo, eu acredito que você consiga comprovar isso, né? Mas, assim, o INSS é uma caixinha de surpresa, né, para concessão de benefícios, né, para avançar nos processos administrativos. Então, a gente tem que ter muita cautela, tem que verificar de fato os demais artigos, né, e as demais legislações para poder trazer isso para nós, né. Mas por que eu estou falando tudo isso, né? Porque ao final da palestra, assim, um pouquinho antes de finalizar, eu vou trazer, como a gente não tem um órgão oficial, a gente não tem como
se embasar em algo superior, né? Assim como os peritos criminais, né? Tem o órgão e tudo mais. Então, a gente busca sempre estar ali num nível de boas práticas dentro da nossa área grafotécnica. E isso se tornou uma realidade através do Manual de Boas Práticas que a Sociedade Brasileira de Ciências Forenses trouxe para nós e que nós, enquanto peritos grafoscópicos, nos atentamos, estamos sempre verificando ali, porque ali traz diretrizes sobre a atuação. E aí, para os advogados, isso também é muito importante, porque até mesmo para avaliar, para contratar, para validar, para verificar os trabalhos que estão aí no mercado, em todas essas áreas, né? Na área previdenciária não é diferente, para verificar de fato se ele está conduzindo os trabalhos da melhor forma. Veja, o manual está sendo super divulgado, né? Eu estou aproveitando aqui a palestra, inclusive, para divulgá-lo. Daqui a pouco vou dar a palavra para a Andressa falar, que é uma das autoras desse manual, que está sendo excelente, muito bem acompanhado e muito bem feito. E aí está escrito, todo mundo está fazendo, todo mundo está verificando, foram feitos por peritos renomados na esfera civil, na esfera criminal. E aí o perito que está atuando no seu caso, na previdência, ou também na esfera trabalhista, não está fazendo nem 1/3 do que está escrito lá. Se eu não tenho um órgão fiscalizador dessa profissão, e ele não está fazendo nada do que o mercado está falando, do que as diretrizes estão comandando, é já um ponto muito, muito importante para a gente combater esse trabalho, se ele está feito de forma equivocada tecnicamente, né? Então, é muito importante a gente trazer isso, por isso que, ao final, aqui eu vou dar a palavra para ela. Mas, continuando aqui, então, eu trouxe aqui um exemplo, né? Um exemplo extrajudicial. Veio até mim uma cliente com cargo público. Ela era professora, e aí ela estava angustiada, porque, assim, todos nós, né, muitos anos de trabalho, nós ficamos cansados. Professores não são diferentes. Nós, ralando durante tantos anos, faltavam apenas 3 anos completos para o pedido de aposentadoria por tempo de serviço. Então, ela estava ali contando os segundos para se aposentar. Só que ela já tinha trabalhado anteriormente a essa função de professora. Só que esse trabalho não tinha registro em carteira. Ela já era maior de idade na época, auxiliava era tipo um despachante. Então, o que ela fazia? Ela, salvo engano, era tio, alguma coisa assim, uma pessoa próxima, e ela trabalhava todos os dias. Ela ia para lá, ficava lá no horário comercial, e aí tudo que entrava, antigamente não tinha muito sistema, né? Então, tudo que entrava, ela registrava num livro à mão. Então, ela fazia todos os registros, as entradas, as saídas, então tinha os numerais, tinha os totais, tinha a assinatura dela ao final de cada dia, com a chancela ali do dono do estabelecimento. Era a prova de que ela trabalhava ali. Então, a base comprobatória, né, era somente por esses livros que eram preenchidos manualmente. Como é que você vai provar sem um registro, sem um recolhimento, sem um papel, né, de fato ali emitido por algum órgão, comprovar para o INSS que você trabalhava naquela época? Então, ela contratou, né, na verdade, a gente ainda estava fazendo a análise de viabilidade desse caso, para verificar se era possível agregar esses 3 anos, ela tinha, acho que mais até, de trabalho ali naquele local, para se aposentar o quanto antes, né? E aí, eu coloquei aqui um exemplo do livro, né? O livro que ela trouxe, então estava muito rabiscado, tal, eu não tirei foto, trouxe só o exemplo. Então, aqui tinha preenchimentos assim, era padrão pra caramba, né? Tinha muitos padrões para poder fazer a análise ali, os confrontos, e aí ela também trouxe
uma quantidade expressiva de documentos pessoais, que ela tirava a segunda via e tal, e assim, contemporaneidade, quantidade, adequabilidade, tinha tudo para fazer uma perícia grafoscópica, juntar ao processo administrativo e ingressar com o pedido junto ao INSS. Isso seria perfeito ali naquela ocasião. Porém, uma situação que a gente precisa entender, né, principalmente quando, acho que para todas as perícias, mas na parte previdenciária, assim, a gente entregar uma perícia grafoscópica perfeita ali, com todos os padrões, com tudo que eu falei, é suficiente para a aposentadoria dela, no caso, do pedido, né? Então, a gente não tem bola de cristal, a gente não sabe o que vai passar ali nos órgãos, qual que é o entrave, vai pedir mais documento, vai pedir outro tipo de prova, vai demorar muito. Então, assim, é suficiente o nosso trabalho, por mais técnico e científico e ímpar que for, para fazer a concessão? Não, né? Então, assim, a prova precisa ser aceita, isso é um primeiro ponto importante, né? O processo administrativo precisa ser, de fato, instaurado, e nesse caso em especial, acho que é por isso que muitos casos desse tipo que eu trouxe, eles não dão continuidade, são os pagamentos dos impostos, dos tributos e das verbas retroativas. O que significa isso? Se eu comprovo, eu trabalhei, recebi, mas não tinha carteira assinada, não tinha nada na época. Se eu comprovo esse vínculo, o que eu devo fazer? Eu devo pagar, né? Então, a gente tem que retroagir aí nas verbas para poder agregar isso. E isso ficaria quanto? Então, na análise de viabilidade, apesar de não ser o escopo, né, não era grafoscopia falar de imposto, mas eu preciso mostrar para o cliente, olha, a gente vai retroagir, existe multa, juros, esse imposto, isso, aquilo, essas verbas aqui, a gente precisa, então, daria tanto para você aposentar. E aí ela verificou que, de fato, não valeria a pena pela quantidade, pelo tempo, né, pela quantidade de multa, de verbas aí para poder retroagir. Tem gente, né, que tem esse mesmo exemplo na parte da Previdência e precisava ir embora, viajar. Eu quero dar baixa em tudo, quero aposentar porque eu preciso mudar, né? Questão de emprego da esposa e tudo mais. E aí fez esse investimento, despendeu ali de uma grande quantia, pagou, conseguiu o processo administrativo, conseguiu aposentar, enquanto, inclusive, estava rolando o processo, já foi embora. Então, assim, é muito da condição, da necessidade, né, no caso aqui, do cliente, da necessidade que precisava ali para ingressar com esse processo, mas não só, a perícia grafoscópica não é suficiente, não é o bálsamo para fazer esse processo, essa prova de fato ser aceita, né? E aí, eu acabei me antecipando, né, os esclarecimentos sobre a técnica não ser determinante categoricamente para concessão do benefício e esses pagamentos aí de impostos e tributos, essas verbas retroativas que são bem altas. Tá, Rita, mas você está falando só de extrajudicial, alguém te procurando antes do processo administrativo para tentar fazer dentro do judiciário. Tem alguma coisa, alguma questão? Então, eu trouxe aqui uma apelação muito interessante, apesar dela ser um pouquinho antiga, eu uso ela de exemplo porque ela é bem legal. Que é assim, a gente fala antiga, né? 2014, nossa, 10 anos, mas tem processo aí que está há 20 anos rolando, né? Então, antigo, mas dentro do judiciário nem tanto, né? Então, no relatório eu coloquei aqui, preservando os dados, foi uma ação proposta, né, objetivando o restabelecimento da aposentadoria, que foi cessada administrativamente. Então, o que aconteceu? Ingressou ali com o pedido, né, de aposentadoria por tempo de contribuição, teve esse pedido aceito e depois foi cessado. E aí precisou entrar na justiça para revisar,
para elucidar, para verificar, para comprovar. Então, aqui saiu daquela parte administrativa e foi para o judiciário. E aí, o que acontece? Eu peguei alguns pontos aqui do relatório, que foi falado o seguinte: na contestação, foi juntada a cópia, né? Normalmente, quando você está na esfera jurídica ali, judicial, se demonstra o processo administrativo, tudo que aconteceu, né? E aí foi comprovado que, de fato, teve o deferimento da concessão do benefício, só que depois determinou a sua cessação. E aí o autor, ele fala, olha, estão falando que teve irregularidade e adulteração na carteira de trabalho. E por isso cancelamento, mas não teve. Eu estou falando para você, não teve. Então ele pede perícia técnica, que ele chama de perícia técnica, para comprovar a ausência de adulteração e voltar à concessão anteriormente, o benefício, né, anteriormente concedido. E aí, o que acontece? O juízo de primeiro grau, ele falou, tudo bem, vamos fazer a perícia grafotécnica. Vamos verificar, de fato, os vínculos, ver o que está acontecendo. Nesse primeiro momento, ele fala que tinha que ir para o criminal. Ele fala, não, perícia grafotécnica tem que ir para a perícia criminal que tem que fazer, né? E aí, pouco tempo depois, desculpa, deixa eu voltar aqui. Pouco tempo depois, no próprio embate, no relatório também diz que perito criminal rejeitou, dizendo não compete a nós. É na área civil, você tem que nomear um perito grafoscópico. A gente não pode fazer, porque não está ainda na nossa alçada de crime. Né? Não foi comprovado nenhum crime ainda. Está falando de irregularidade, você tem que verificar. E aí foi nomeado um perito grafotécnico dentro dessa discussão, que, de fato, ele elucidou o caso aí na questão de adulteração. Então, existe a parte administrativa, sim, existe a parte extrajudicial e existe a parte judicial, né? Então, com relação a a abrangência, né, da perícia grafoscópica dentro dessas áreas, eu trouxe um pouquinho do universo que tem, porque tem bastante coisa. E aí, falando do manual, que eu acabei de falar, de boas práticas, eu vou parar um pouquinho de compartilhar, e antes de falar do manual, eu vou ver se tem alguma dúvida, né, com relação ao que a gente falou agora. Vamos abrir aqui para o pessoal falar, e aí depois a gente fala um pouquinho desse manual. O pessoal foi levantando a mão, mas acho que não tem dúvida aqui. Pelo menos no chat, deixa eu ver aqui. Doutora Rita. Pois não? Eu tenho uma pergunta. Pois não. É um caso prático, mas é um caso que aconteceu há muitos anos. É o seguinte, o cliente, eu entrei com a reclamação trabalhista, a empresa veio, fez a defesa, juntou a documentação e tal, chamei o cliente para conversar com o cliente. Aí tinha um monte de documento que ele tinha assinado. Aí ele vira e fala assim, quando eu fui contratado, eles me deram diversos papéis para assinar. Inclusive tinha papel em branco. Né? Aí ele falou assim, eu acho que esse papel que está preenchido aqui, eu acho que é em branco, não sei, estava em branco, não sei o quê. Só que não foi bem o exemplo que a senhora deu, porque eles preencheram por computador. Eles imprimiram e na parte de baixo ficou a assinatura dele, né? Aí seria o quê? Uma perícia grafoscópica, documentoscópica, digital, o que envolve aí no caso? Eu acredito que seria uma perícia documentoscópica, né? Porque, assim, imprimiu, mas o papel foi entregue para fazer a assinatura ou fez a assinatura no digital? Como que Não, foi?
assinatura. O papel foi entregue para ele e ele assinou com a caneta, tal. Exato. Depois que, segundo que ele... É que a gente acabou fazendo o acordo, não levou até o final, né? Mas eu sempre fiquei com essa dúvida. Sim. Eu entendo que a perícia era documentoscópica, né? E aí, quando eu falo documentoscópica, eu não consigo desvincular a grafotécnica, né? Porque aí você analisa todo o documento, inclusive o lançamento. E aí existem indícios, né? Se você tem uma impressão, assinou ali e depois fez uma digitalização, fez algum recorte, algum ajuste, eu não consigo falar de forma categórica sobre datação de tinta, assinou antes ou depois, de forma categórica, dentro do contexto que você falou, né? Eu estou aqui no escuro. Existem estudos e tal que até dá para a gente avançar um pouquinho na parte de caneta. Porém, falando no contexto que você disse, né? Eu já peguei alguns casos, por exemplo, que deu para ver que a pessoa assinou antes de determinada impressão, porque eu via que a caneta foi ali, empregou-se ali o lançamento, e depois teve a impressão de algumas coisas embaixo e pegou no risco da caneta. Então, assim, teve um risco de impressão que dava para ver que aquela impressão era posterior à assinatura. Então, eu teria que, de fato, verificar, né, no contexto aí do seu caso, como que foi feita essa montagem, se é que foi feita, né, a assinatura, se ela foi feita em cima de alguma linha impressa, né, se de repente tem algum elemento, já vi casos também que a margem, né, a pessoa não tomou determinados cuidados na hora de fazer uma montagem, então a margem ficou diferente, tipo de letra, nossa, tem um universo muito grande. Seria bacana verificar o caso real para falar qual que seria o caminho. Porém, eu entendo que seria a perícia documentoscópica, né? Em todo o documento, no preenchimento dele como um todo, inclusive na questão da assinatura. Legal. Obrigado, doutor. Rita? Oi, pois não? Posso fazer uma pergunta? Boa noite. Boa noite. Excelente palestra, muito esclarecedora. Eu tenho uma dúvida. Em relação à assinatura, tem como detectar quando uma pessoa assina vários recibos no mesmo momento? Olha, eu acredito que tenha, se, por exemplo, um bloco de recibos, digamos assim, né? Então, eu tenho um bloco de recibos e aí ele foi levantando o recibo, assinou, levantou, assinou. Se eu tenho o recibo original, eu consigo verificar o que a gente chama de sulco, né? Que fica ali de um papel para outro. Então, a pressão que é feita na assinatura, eu levanto ali o papel e assino novamente, aquilo fica. Quando você ilumina, coloca ali um microscópio, você consegue identificar que ficou um sobre o outro. Agora, falar assim, aquilo foi exatamente no mesmo momento, ele levantou, assinou. Ele pode ter levantado, assinado, quer dizer, ficou ali impresso que ele assinou, aí ele foi para casa, no outro dia ele assinou, e aí teve aquela pressão. Então, a assinatura no mesmo momento, no mesmo ato, às vezes eu estou assinando no mesmo momento um documento, só que, por exemplo, acaba a tinta da minha caneta, era preta, e aí eu troquei por azul. Daqui um ano, quando pegarem aquele documento, vão falar que eu assinei em 2 momentos distintos, sendo que eu só troquei a caneta? Então, são elementos muito subjetivos, vai muito de cada caso e da análise que você tem que fazer em cada caso, entendeu? Então, assim, eu já peguei esse bloquinho que eu dei de exemplo, eu já peguei em caso trabalhista, que foram vários lançamentos, e aí não diria que foram na mesma hora, né, porque isso a gente não consegue prever, eu não estava lá, né, mas, assim, a quantidade de lançamentos que tem, da mesma forma, com a mesma pressão, apertando ali aquele bloco de recibo da mesma série, era consideravelmente um indício de que aquilo foi assinado, não foi assinado dali 3 meses, como estava datado, sabe? Agora,
eu não posso colocar isso no meu laudo de forma categórica, porque eu não estava lá, a não ser que tenha uma câmera, né, que me ajude ali, falando, não, ele assinou de fato tudo no mesmo momento. Então, é uma análise muito subjetiva, que a gente precisa, de fato, empregar várias técnicas, e cada caso é uma realidade, não dá para eu falar aqui de forma ampla, né, porque é muito delicado, muito particular de cada perícia que a gente faz. Muito obrigada, muito obrigada. Imagina. Agora, antes de... Rê, Oi. só um comentário antes de Claro. você continuar. Eu fiquei muito feliz com a frase, quanto mais semelhante, maior indício de fraude. Porque a minha assinatura nunca foi igual, ainda mais depois que a gente começou a usar computador, que aí, agora ainda mais que tem assinatura eletrônica, né? Mas ficou cada vez mais raro escrever e tal, quando precisava assinar, e que ficava mais diferente ainda, né? Então, fiquei muito feliz com essa frase, era só esse comentário. Exatamente isso, né? Quando a gente vê os cartorários, né, o pessoal que trabalha ali que ainda existe, né, a Câmara de Compensação, fazendo um cara crachá, opa, tá diferente, então não foi o punho, a gente fala, meu Deus, né? O melhor dos mundos seria contratar um peritinho grafotécnico para cada área dessa, porque daí com certeza ele não ia olhar de forma o que é semelhante, né, a morfologia ou não, ele ia olhar outro tipo de elemento, né? Existem cartórios que qualificam, né, os profissionais, mas a gente sabe que não é uma realidade assim universal. Então, de fato, procurar só semelhanças, né, e combater só semelhanças dentro das nossas peças processuais é um equívoco quando a gente fala de perícia grafoscópica. Agora acho que não temos mais perguntas, eu vou passar a palavra rapidamente, antes da gente encerrar, para a autora, para quem é de direito, né, do manual, que nós estamos na comissão de perícias aqui da OAB de São Paulo. Nós temos o núcleo de perícia grafoscópica, né, e nós estamos pegando esse manual que já está pronto, com riqueza de detalhes, que serve de diretriz para tantos profissionais, e nós estamos trazendo, né, aproveitando oportunidades para trazer ele para o conhecimento de todos, né, advogados, peritos aí que estão atuando, que ainda não sabem, eu vejo rostinhos conhecidos aqui de peritos que já usam o manual, né, mas outras pessoas de fato não conhecem, né, e eu vou passar a palavra. Andressa, você quer que eu compartilhe a tela? Você quer... Isso, conforme a gente está na continuidade do seu, né? Isso, eu vou compartilhar novamente aqui, e aí você vai me falando, né? São um pouquinho, se você quiser colocar. Tá bom, eu vou colocar aqui, peraí um minutinho. Aí eu não sei como é que fica a apresentação, eu acho que a Ângela que fixa, né? Não sei como é. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aí vocês conseguem ver a tela, né? Isso, tá ok. Aí. Tá. Aí eu vou passar aqui. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite aí do Dr. Ícaro, né, a possibilidade de poder estar falando, a Rita acabou falando para ele um pouquinho mais tarde, mas a gente conseguiu aí uns 5 minutinhos para poder expor o nosso manual, que hoje é tão importante a nível Brasil. Rapidamente, eu vou falar quem eu sou Andressa Pontes, trabalho com perícia judicial há quase 20 anos, tenho uma empresa que presta serviço de assistência técnica, assim como a Rita, nós atuamos na perícia na esfera civil, né, e somos colegas há algum tempo e estamos aí na comissão de perícias da OAB São Paulo, trabalhando mais especificamente no núcleo de documentoscopia e grafoscopia. Nós resolvemos divulgar o manual, que foi um documento elaborado por 6 peritos, na verdade, né? 5 homens e eu. Nós resolvemos nos juntar e, então, fazer um manual
que trouxesse as boas práticas dos exames grafoscópicos, que nada são aqueles exames que a Rita estava falando, que até então expôs aqui, com essa palestra brilhante que ela apresentou. Esses exames, vocês me desculpem, eu estou com um pouquinho rouca, tá? Estou com uma dor de garganta. Esses exames, eles requerem de alguns pré-requisitos para que sejam feitos, e não só os exames, assim como os peritos. Então, para que você atue como perito, você precisa ter alguma qualificação, assim como para que você atue como professor desse perito. Para que você faça os exames, existe toda uma metodologia. E hoje a grafoscopia, ela é carente de um conselho de classe. Ela não tem, por quê? Porque o perito nessa área, ele não tem uma faculdade, uma formação específica. Ele faz cursos, né? Hoje, agora, há poucos meses, a Justiça Federal está exigindo o mínimo de 60 horas, mas ainda a gente tem uma barreira muito grande a ser enfrentada, onde a grafoscopia e algumas outras perícias, elas não exigem a formação superior na área, mesmo porque não tem. O que a gente tem hoje são pós-graduações e cursos de longa ou curta duração. Então, trazendo para o nosso mundo como peritos, e nós que atuamos já há algum tempo, a gente percebeu que haviam profissionais que faziam essas perícias tão importantes, que foram essas que a Rita trouxe, né, e também na esfera civil, não seguindo uma norma corretamente, inclusive não seguindo o próprio CPC, né, que no 473 traz ali como que a gente tem que apresentar esse laudo, né, diz que tem que ser uma metodologia viável, e o laudo, ele tem toda uma metodologia para ser apresentada. Então, por conta disso, nós resolvemos, então, nos unir e trazer um material que não é nosso, nós fomos apenas ali instrumento, colaboradores dessa confecção, escutando peritos do Brasil inteiro, e fizemos um manual. Pode passar, Rita. Esse manual, ele está em PDF no site da Sociedade Brasileira de Ciências Forenses, ele nós fizemos com o apoio da sociedade, então é um material que é público e gratuito, né? Você vai lá, baixa, entra no site, baixa o material e tem ele como norteador do perito e do advogado, sobretudo. Por quê? Porque quando um perito está dentro de um processo e ele não age como ele deveria agir, não só na metodologia, mas na sua formação e na sua responsabilidade, o advogado pode sim ir lá no manual e usar como norteador, e isso já vem acontecendo, dizer, olha, a gente tem um manual aqui dentro do Brasil que diz que o perito precisa ter uma formação mínima, que o perito precisa ter uma metodologia. Como que você entrega um laudo que não tem umas imagens coerentes? Como você entrega um laudo que não tem uma conclusão? Diferente de conclusão taxativa, a gente vai falar um pouquinho dela rapidamente, mas que não tem uma conclusão, um laudo que não expõe o material examinado. Não, isso tudo é norma a ser regida e nós, peritos, precisamos reger. Só que haviam casos em que isso estava sendo não cumprido, então nós resolvemos, então, aí escrever um manual, que nós estamos no primeiro ano dele, vamos fazer uma revisão, a gente já viu que tem coisas que a gente pode melhorar, com a ajuda dos colegas mesmo, então a gente vai trazendo. Então a intenção é nortear peritos e advogados no cumprimento, né, na feitura desse laudo pericial realizado pelo perito na matéria que ele precisa ser formado. Pode passar, Rita. Então, o objetivo é nortear na elaboração dos exames, né, e apresentar competência mínima. Quando a gente fala competência mínima, é um curso mínimo, é aquele que também se intitula ser um professor de perito, a dar um curso de perito, ter o mínimo de formação. Ele ter, no caso do manual, então a gente exige que para que você seja um professor de um curso que forma um perito, que você tenha feito no mínimo 50 laudos, que você tenha no mínimo alguns anos de atuação. Porque hoje é muito comum, né, a pessoa se forma no curso, ela já sai sendo professora, mas ela não tem bagagem para ensinar o próximo, que sabe tão pouco quanto ela, e vai formando profissionais com uma capacidade técnica muito inferior daquilo que é necessário para que ele produza a prova dentro do processo. A importância da produção dessa prova, ela traz para a gente uma responsabilidade muito grande, e isso estava sendo perdido, né, estava sendo muito fácil, então a gente
atento a isso, a gente trouxe, e nada melhor do que advogados para serem fiscalizadores daquele perito, ainda que não tenha assistente técnico, de que exigir que seja apresentado o currículo, porque isso tem que ser apresentado até no momento que ele é nomeado, ainda que nosso currículo esteja lá no tribunal disponível para todo mundo, inclusive para os advogados e juízes e qualquer um que queira consultar, nós precisamos sim ter a formação técnica que nos capacita a estar nesse lugar de tanta responsabilidade. Então, esse manual veio para trazer, para nortear esse caminho a ser seguido, né? O manual, ele não tem o objetivo de ensinar o perito a ser perito. Isso tem cursos, para isso que tem pós-graduações, enfim. Mas o manual, ele vem para mostrar para o perito o que ele precisa fazer para ser perito. E mostrar para advogados, juízes e afins, operadores do direito, a capacidade mínima para que esse perito possa atuar. Então, a gente vem falar em conjunto com essa classe de advogados que muitas vezes é prejudicado dentro do processo, porque às vezes as partes não têm condições de ter assistente técnico, porque o perito que ali atuou, ele não atuou como deveria, com uma maneira responsável em relação a uma coleta de padrões, a um exame mais conciso, né, a recolhimento desses documentos, na coleta desses documentos que precisam, e aí ele traz uma prova que não é uma prova que traria um resultado benéfico para o processo, mas como não tem ninguém que contraria, ele acaba sendo a verdade absoluta dentro do processo. A gente sabe que isso acontece. Então, com esse aumento de fiscalização de nós mesmos profissionais da área, né, nós mesmos colegas que estamos ali sendo prejudicados pelos colegas que não estão cumprindo, acabamos fiscalizando e achamos que é importante a gente trazer isso para a classe dos advogados para dentro da casa da OAB. E hoje, a gente, como comissão, a gente pensa em fazer desse manual uma norma técnica. Então, a gente está trabalhando para isso. Pode passar, Rita. Então, dentro do manual, resumidamente, tá, a gente tem aqui no mínimo 5 minutos para falar, então eu já passei de 5, mas só para terminar, dentro desse manual a gente vai ter o tema requisitos para atuação, que eu falei, o treinamento desse profissional que vai dar aula para esses peritos, avaliações periódicas é um desejo da classe que a gente tem aí testes de proficiência, assim como em alguns conselhos, os usos de equipamentos, então a gente oferece ali quais são os equipamentos adequados para que o perito faça a perícia, o manuseio dos documentos, né, um ordenamento de como ele deve manusear, a obtenção dos padrões que dentro da grafoscopia é uma das partes mais importantes da perícia, que são as escritas que estão sendo questionadas, os padrões, ou o documento, né, ou o padrão que está sendo, às vezes, o documento, como o doutor Ícaro ele falou, então a gente, de repente, não é a grafoscopia, é a documentoscopia, mas a gente vai precisar de padrões adequados para aquela análise, né, que são um material que coincide com aquele que está sendo questionado, servido como padrões. Metodologia, como que essa metodologia tem que ser aplicada, então dentro do manual a gente acaba ali destrinchando, exame e reproduções, que seriam cópias, os limites desses exames em documentos em assinaturas biodinâmicas, hoje com a era digital, então a gente já sabe que a grafoscopia também está passando por uma fase de transformação, então hoje a gente assina com dedo, com canetas, naqueles tablets, enfim, então isso faz com que a gente tenha esse olhar também para esse tipo de perícia e a apresentação das conclusões. As conclusões, muitas vezes, há uma exigência do judiciário que nós sejamos taxativos nessas conclusões, e nem sempre a gente consegue, mas a gente tem como emitir conclusões que não são taxativas, mas que são conclusivas e que traz luz para aquele processo. Mas, para tudo isso, como peritos, a gente precisa de muito estudo, a gente precisa de muita dedicação. E quando a gente tem uma classe de profissionais que não segue esse regimento, ela desqualifica os peritos que estão com essa qualificação. Então, esse manual, ele vem para nos trazer norte, né, para nortear peritos e advogados, como uma maneira de falar, olha, perito, você está enquadrado em tudo aquilo que a matéria na qual você está habilitado te traz até aqui para que você faça essa perícia? Se ele não tiver, a gente pode comunicar
ao judiciário. E isso já aconteceu. E isso é muito bom, porque isso dá apoio à classe dos peritos que estão estudando e trabalhando para que cada vez mais nós nos qualifiquemos e sejamos cada vez mais eficientes dentro do judiciário. Pode passar, Rita. Então, aqui, para ter acesso ao manual, tinha um QR que ele não estava funcionando e a gente acabou terminando essa palestra há pouco tempo. Mas se você entrar no site da sociedade, que é esse site, do lado esquerdo vai ter o manual, é só clicar e baixar ele no seu computador, é bem simples, é bem fácil. E aqui a gente tem um contato, que é para advogados, peritos, enfim, aqueles que lerem o manual e acharem que podem colaborar com algo que sente que faltou, ou que poderia ser ali retificado, nos enviar e-mail que a gente analisa, agora a gente vai fazer uma revisão, e poder aí trazer as modificações pertinentes. Eu agradeço a colaboração aí do doutor Ícaro de ter deixado a gente apresentar rapidamente, e também estou aberta aí para qualquer dúvida. É muito breve, mas eu acho que deu para passar o recado que a comissão hoje quer fazer nas palestras aí por todo o Brasil. Obrigada por enquanto. Eu que agradeço, eu parabenizo pela iniciativa, eu até já baixei o manual aqui. Eu acho fundamental isso, porque eu acho até ridículo essa situação. Os advogados ficam ofendendo os peritos ficam ofendendo os advogados ofendem, os peritos ofendem os juízes. Eu me lembro quando a doutora Marisa Santos, a presidente do TRF3, ela abriu o congresso O Jus Forensics. Isso, ela fez na palestra de abertura, ela falou, né, que ela pediu para o médico perito esclarecer tal coisa no laudo, aí o médico perito simplesmente respondeu para ela, eu não tenho que esclarecer nada, você tem que fazer o que eu determinei e acabou. É um absurdo, né? Não, é uma situação patética, ridícula, né? Porque o perito precisa do advogado, o advogado precisa do perito, o perito precisa do juiz, estamos todos no mesmo barco, todos fizeram juramento para aplicar a justiça, todos visam uma sociedade mais justa, mas fica com esses melindres de se achar que é um melhor do que o outro e tal, né? Então, eu parabenizo pela iniciativa, eu acho que a gente tem que se unir, se fortalecer. Sim, com certeza, doutor. Ainda mais nesse momento que todo mundo se acha perito, a gente entra na internet, está lá, seja perito, faça um curso de perito, ganhe 50 mil reais por dia e não sei o quê, e a gente veio, piora a situação. E nós que somos os peritos, né, nós qualificados, que estudamos, estamos preocupados realmente em trazer a verdade dos fatos e colaborar com a justiça, que esse é o nosso papel, auxiliar da justiça, nós somos nada mais do que auxiliares da justiça, trazer uma prova contundente, a gente é prejudicado pela desqualificação daqueles que não estão preocupados. Então, hoje, o advogado pode falar, olha, se você acha alguma controvérsia no laudo, ou não cumpriu uma metodologia, olha, tem um manual que rege algumas normas, e você, né, ainda que não seja uma obrigatoriedade, ele traz luz aí para os operadores do direito para que possa cobrar efetivamente, sem fazer dessa maneira de ofensivas pessoais, né, que isso não condiz com a justiça, né? Não tem necessidade, ninguém está brincando, né? Mas eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Bom, eu até aproveitei que enquanto vocês estavam falando e coloquei o site da Sociedade Brasileira de Ciências Forenses aqui no chat, também coloquei as redes da Comissão de Perícias, a minha particular, se a doutora Andressa quiser colocar também, né, então a gente fica à disposição, né, de repente a gente tem, falou alguma coisa aqui que restou uma dúvida, né, então podem entrar em contato posteriormente, que nós estamos à disposição. Só uma ressalva que eu gostaria de falar, a gente vai ter, né, Rita, aqui falando no nome da comissão, o congresso
da Comissão de Perícias da OAB, que vai ser em 25 de outubro, que vai ser um dia todo, não vai ser congresso, perdão, seminário, simpósio, a gente mudou, porque não vai poder ser 2 dias, mas vai ser numa sexta-feira, 25 de outubro, e vai ser todo sobre perícia, vai ser muito interessante. Vai ser divulgado, mas é algo que vale a pena mesmo. Ah, legal, pretendo participar desse congresso. Então, tá bom, eu agradeço a disponibilidade de vocês duas, pelos ensinamentos, muito obrigado pela oportunidade. E o certificado, o seu certificado, Rita, ele vai no seu e-mail, é capaz de você até já ter recebido, porque é o robozinho que dispara, mas qualquer coisa é só entrar em contato. Ah, tá bom. Muito obrigada a todos, obrigada à organização do evento, obrigada pela oportunidade e aguardamos os próximos eventos. A gente teve o Dr. Rodrigo, né, falando na semana passada, foi muito, muito produtivo. Vocês estão de parabéns aí na organização e nas palestras que vêm sendo ministradas. Fico aqui à disposição. Obrigado, Ângela, secretária da comissão. Muito obrigado, Cíntia, pelo apoio aí. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado, boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.